Equalização. É esse o assunto de hoje. Seja bem-vindo ao 22º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar assim, é mesmo, tinha essa parte que eu não tinha pensado. Hoje eu quero falar sobre equalização, e o equalizador, na minha opinião, é a segunda ferramenta mais importante quando a gente fala em mixagem, tá? A primeira é o balanço entre os volumes, tá? Você colocar no volume correto, entre aspas, no volume adequado, o baixo, a voz, a guitarra, né, a bateria, etc. Com isso você já consegue meio que uma equalização, tá? Com os controles de volumes. Eu vou falar sobre mixagem mais para frente, tá? Mas é só para explicar. O primeiro vem o equilíbrio dos volumes, tá? O balanço entre os volumes, e segundo vem a equalização. Porque a equalização pode fazer com que você consiga, com que vários instrumentos convivam em harmonia. Tá? Às vezes você tem sobras em algum instrumento de frequência, essas coisas, e quando você coloca aqueles instrumentos todos, fica aquele bololô que você não consegue definir ninguém, e você começa a atenuar uma coisa, subir outra, e daqui a pouco a música está clara, entendeu? Até teve uma situação num workshop Mix in the Box que eu fiz, que eu comecei a mix em mono, tá? E eu comecei a tirar algumas frequências, né, atenuar um pouquinho algumas coisas, subir outras e tal. E tinha uma menina que estava no workshop, ela falou, pô, é engraçado, eu já estou ouvindo em estéreo aqui, né? E não era estéreo, mas ela tinha aquela clareza de som. Entendeu? Ela não estava em estéreo, estava em mono ainda, mas ela começou a entender cada elemento da mix de uma forma que não estava entendendo antes, porque a equalização estava dando esse problema. Então, assim, o equalizador, na hora da mixagem, você consegue, com ele, ter mais abertura de estéreo, por exemplo, você tirando graves e médio graves de alguns instrumentos, vamos dizer que você tem um violão dobrado, tá? O violão que você gravou canal esquerdo e canal direito. Tudo que é o grave dele, ele vai puxar para o centro, então vai parecer que o violão está mais fechado. Às vezes você tira um pouquinho de algumas frequências, você tira um pouquinho de 400 Hz, 300, 200, aquela região de médio grave dele, e parece que o estéreo abre mais, entendeu? Porque a definição do agudo fica mais clara porque você limpou a sujeira que tinha de graves, tá? Então, primeiro, eu digo que é a segunda ferramenta mais importante porque você consegue adequar os instrumentos, mas tem muito mais para ser falado. Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Eu quero falar sobre o guia do equipamento para home studio. Se você está montando o seu home studio, se você já tem o seu home studio, esse guia foi feito para você. Ele é gratuito, tá? Eu vou deixar o link em algum lugar aqui na descrição do vídeo ou na minha bio, tá? E esse guia vai fazer o seguinte, ele vai em vídeos, são 10 vídeos que totalizam 1 hora, eu explico que computador escolher, que interface escolher, que microfone escolher, que DAW escolher, isso tudo de acordo com a sua necessidade, tá? Se você é um baterista, você precisa gravar sua bateria com vários microfones, você precisa de um tipo de equipamento. Se você é um vocalista que quer gravar sua voz em casa, você precisa de outro, tá? Então, vale muito a pena. Clica aí que vale a pena pra caramba. Deixa eu falar de um outro aspecto aqui. Eu falei sobre essa questão de dar o espaço para cada coisa, mas a equalização, basicamente, as pessoas usam muito para correção, tá? Você grava, por exemplo, que nem eu falei, um violão. Aí você grava o violão. Por vários motivos, você pode ter um som que não está te agradando. Tá, você está com o microfone de repente muito perto da boca do violão, então ele fica meio booming, né? Fica aquele acontecendo que incomoda, ou então ele está muito para perto do braço e ele está faltando corpo, etc. Então, com o equalizador você consegue fazer essas correções. Isso pode ter a ver com escolha de microfone, com posicionamento de microfone, com escolha de instrumento, com forma de tocar, com o ambiente onde ele está. Tem várias coisas que podem te fazer querer corrigir a equalização, tá? Eu acho que essa primeira, até deveria ter invertido, né? Deveria ter falado disso primeiro, porque eu acho que é a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, olha, eu tenho uma guitarra aqui e eu vou equalizar para ela ficar mais agradável para o meu ouvido. Esse é um ponto, tá? Você equaliza para ela ficar mais agradável para o teu ouvido. Mas na mixagem, às vezes você tem que fazer equalizações que fazem com que a guitarra não soe tão bem sozinha, mas ela soe bem com o todo. Tá? Você tem aquela guitarra que você gravou o melhor som possível, você até colocou um equalizador, já corrigiu algumas coisas, mas quando você coloca com a base, essa guitarra não aparece, então você faz essas correções para você ter o espaço para essa guitarra. Mas falando assim, em correções mesmo, é, como eu falei, escolha de microfone, posicionamento de microfone, tá? Você gravou uma voz de repente com um microfone muito próximo da boca do cantor, e você tem o efeito de proximidade, né? Você tem um acento de graves que a princípio pode parecer bonito, né? Você fala assim, não vai encorpar a voz. Não, você faz com que a voz tenha um excesso de uma frequência que não funciona com a mix. Tá? Não encorpa a voz, faz com que fique esquisita mesmo com o restante da mix. Então você vai fazer uma equalização corretiva, você vai tirar um pouco ali daqueles médio graves, tá? Atenuar um pouquinho, para a voz ficar mais bonita sozinha, tá? Com tudo acontecendo.
O que que é o ideal? O ideal é sempre gravar da melhor forma possível, com uma sala boa, com bons microfones, com um bom cantor, com uma boa direção, com um bom posicionamento do cantor, etc. O ideal sempre é isso, tá? Tanto que eu fiz já 21 vídeos falando sobre esse tipo de coisa, tá? Mas você usa muita equalização para correções assim também, tá? Falando um outro assunto aqui, que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você me ajudar a manter esse canal funcionando aqui, fazendo uma pequena contribuição mensal. Em troca disso, eu te dou vários cursos sobre produção musical. Tem lá o Equalizando, onde eu falo sobre equalização pra caramba, tá? É 1 hora de curso, onde eu falo todos os conceitos, falo sobre cada controle, como que funciona, o que é um equalizador gráfico, um equalizador paramétrico, um equalizador paragráfico, etc. Eu falo sobre vários aspectos dentro de equalização e depois eu equalizo uma música inteira, tá? Todos os canais da música, para te mostrar na prática como isso funciona. Tem o comprimindo, que eu faço a mesma coisa com compressão. Tem o mixando, onde você acompanha a mixagem de uma música primeiro num estúdio de grande porte, numa mesa analógica da SSL e tudo, e depois você acompanha a mixagem no computador, tá? Então tem bastante material lá. Vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio, vale a pena, tá? E falar aqui agora uma outra coisa que você pode fazer com a equalização, que é dar atitude para os instrumentos ou para as vozes, tá? Às vezes você tem, por exemplo, uma caixa de bateria que ela tá meio insossa, tá aquele som meio, sabe, que não tá rolando muita coisa. Aí você puxa de repente alguns agudos nela, ela passa a ter mais atitude, parece que o cara tá tocando com mais pressão e tudo mais. Você puxa algum grave nela, de repente você tem um corpo que não tinha antes, tá? Então isso faz com que você tenha mais atitude naquele som de caixa. Novamente, se não vier da fonte, se a fonte não for mais ou menos equilibrada, não tem o que fazer. Tá? Se o cara tocou com a mão de alface, como a gente chama, né? Tocou tudo levinho, não estava com uma afinação boa, o microfone não era legal, estava mal posicionado, mesmo que você mexa no equalizador, você não resolve. Você pode melhorar um pouquinho, mas não resolve. Então sempre trate a fonte, né? Aquela coisa. Um vocalista, por exemplo, o cara de repente tem uma voz que ela é meio velada, não tem tanto brilho, tantos agudos, e você consegue puxar os agudos e fazer com que ela tenha mais atitude. Parece que o cara tá tendo, a respiração dele fica mais evidente, o brilho da voz fica mais evidente, o drive da voz, se ele tiver, fica mais evidente, tá? Então com o equalizador a gente consegue fazer muito esse tipo de coisa, tá? Guitarras, por exemplo, você puxando médias altas, você faz com que as guitarras gritem mais, né? Que ela fica aquele, sabe? Aquela raiva que vem com a guitarra, que é bem interessante. E da mesma forma, você pode atenuar algumas frequências, por exemplo, você tem um violão de nylon, de repente, que está tendo um brilho que você não queria, porque você queria ele bem suavezinho, ou um ukulele que você quer aquele som bem suave, você pode atenuar frequências mais altas e fazer com que ele fique com um outro tipo de atitude. Ele, de repente ele estava muito agressivo e você consegue fazer com que ele fique menos agressivo, tá? Então o equalizador, assim, é uma ferramenta poderosa demais e é maravilhoso, assim, eu perco mais tempo em mixagem, me equalizando do que qualquer outra coisa. Tá? Eu acho que a equalização é onde eu resolvo o jogo. Todo o restante é complementar, mas na equalização é que eu faço com que todo mundo consiga se falar, tá? Com todo mundo consiga conviver naquele mesmo espaço, tá? E consiga ter a sonoridade que eu quero, a atitude que eu quero, tá? Sem um pisar em cima do outro. Tá? Então, equalização vale muito a pena, assim, é uma coisa que vale a pena estudar e praticar bastante, porque faz muita diferença. Deixa eu falar de um outro assunto aqui. Eu continuo prestando consultorias, tá? Essas consultorias eu indico para quem já está mais avançado, tá? Se você já produz as suas músicas, você está tendo bons resultados, mas você acha que está faltando aquele tantinho para você chegar onde você quer, faça uma consultoria comigo, tá? Uma consultoria de 1 hora online, onde eu posso pilotar a sua máquina, posso ouvir o que está saindo da sua máquina, te dar sugestões do que você pode mudar no seu equipamento, na sua forma de trabalho, na sua forma de captar os sons e etc. Tá? Então vale muito a pena essa consultoria para quem já está mais avançado. Se você está começando, ou mesmo se você já grava há anos, mas ainda não tem o resultado que você quer, não está nem próximo do resultado que você quer, eu te recomendo o meu curso, Então Você Quer Gravar Sua Música? Eu tenho o link dele aqui também na minha bio ou na descrição, tá? Esse curso ele te pega pela mão, ele vai desde o começo, tá? Então, desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização e fala até um pouquinho sobre lançamento nas plataformas digitais, tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!